Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro, esse é o nosso canal, Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então Deus seja louvado pela sua vida, né? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, você que está chegando a primeira vez, você que está conhecendo esse nosso projeto de ajuda, de propagação da Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo também, você que já é um atraído, que já está aqui com a gente há um tempão, né? Já está caminhando com a gente aqui no nosso canal, já está fazendo essa experiência, né? Desde o WhatsApp, lá do nosso canal, com as gravações do WhatsApp, depois chegando aqui no YouTube e caminhando, né? E assim a gente vai tentando oferecer cada vez o melhor para Deus e evangelizar também. Porque o objetivo de tudo isso é a evangelização e a propagação da Palavra de Deus. Bem, hoje, essa quarta-feira, a gente continua no livro dos Juízes e a gente vai ver um pouco da história de Abimeleque. O nome dele, né, Avimelech, a palavra Meler significa rei e a palavra Av, né, significa pai, Abá, né, é o Abá, Avá, Abá, pai. Então, meu pai é rei, porque é Av e Meler. Então, meu pai é rei. Então, Gideão não foi rei, né, mas Gideão foi um grande homem, né, que ajudou o povo a caminhar durante um tempo, foi um grande juiz do povo e teve seu filho chamado Avimelech. E Abimeleque, né, como a gente fala traduzindo para o português. E Abimeleque criou toda uma estrutura para que fosse proclamado rei, porque ele queria ser rei. E aí vão contar então essa história, né, em relação à busca e a procura de um rei, né, onde vão procurar em primeiro lugar a oliveira, depois a figueira e depois a videira. A oliveira é que dá a azeitona, que dá o azeite, uma árvore frutífera. A figueira dá o figo, né, que era muito consumido por eles, né, e também dá fruto. E a videira é que dá a uva, que vai dar origem ao vinho, que também é um fruto. Então, em primeiro lugar, eles foram procurar para governar quem desse fruto, quem tivesse dando frutos e fosse frutos saborosos como a figueira, frutos saborosos como a vinha, ou também frutos que têm uma grande utilidade, como a azeitona para fazer o azeite, né? Que dá o óleo da consagração. Só que essas árvores, elas não quiseram ser rei. Por quê? Porque elas disseram que não queriam renunciar aos seus frutos por um cargo. E olha que interessante, o fruto é mais importante do que um cargo. Então elas não quiseram um cargo porque elas já davam fruto. Porque o fruto delas já era abundante e não necessitava de nada. Aqui nos chama a atenção uma coisa. Às vezes, nós somos pessoas tão preocupadas com cargos, com títulos, com direitos e com ideologias e com histórias e situações na nossa cabeça que podemos estar nos perdendo e deixando de dar frutos. Porque quem está dando fruto não se preocupa com cargo. Quem está dando fruto não se preocupa com título. Não se preocupa se está sendo visto ou não, porque os frutos estão sendo dados e os frutos estão chegando e fazendo a finalidade e a função que devem cumprir, que devem fazer. Então não importa, sabe? O mais importante na vida cristã não é querer ter cargo, não é como Abimeleque querer ser rei, querer criar estrutura e tramar para ser rei. O mais importante na vida cristã é dar fruto. É dar um óleo de consagração a Deus, é dar o vinho que aquece o coração, é a figueira que tem o figo que tem um sabor maravilhoso e que adoça o paladar. Então a nossa vida não é para cargos, mas é para dar frutos. Porque aí eles vão acabar chegando na sarça, que é uma árvore seca, né, galhos secos, que não dá fruto. E aí a sarça vai dizer, venham se abrigar embaixo das minhas sombras. Porque como a sarça não dá fruto, então ela se apegou e quer um cargo. Porque para ela, pelo menos, ela vai ter alguma coisa. Então, cuidado, porque de repente você pode estar sendo e estar brigando e estar se desesperando e dando voltas para ser uma pessoa preocupada com cargos, ao invés da preocupação principal, que é dar frutos.
Então a vida cristã, em primeiro lugar, ela tem que dar frutos. Os cargos, eles podem acabar acontecendo, porque também vão acontecer porque são necessários na igreja, né? A gente precisa, porque a igreja funciona com uma hierarquia. Então, por exemplo, não dá para todo mundo ser povo. Tem que ter o papa, o bispo, o padre, o coordenador, o agente de pastoral. Então, a igreja tem uma hierarquia. Mas eu não posso querer me colocar na hierarquia, entende? Como Abimeleque queria fazer isso e se proclamar rei. Então eu não posso querer me colocar na hierarquia. Eu tenho que querer dar frutos, me esforçar para dar frutos. E pode acontecer que Nosso Senhor me eleja, me escolha para alguma coisa, né? Que veja alguma bondade, alguma utilidade em mim e me escolha. O Evangelho vai falar sobre esse texto, né, sobre cargos, né, sobre ser chamado por Deus para uma função, sobre ser chamado por Deus para uma missão. E aí vai dizer que ele saiu de madrugada, no meio da manhã, na hora do almoço, depois no meio da tarde. Em vários momentos, o Senhor sempre está procurando quem está disponível, está procurando quem está desocupado, né? E aí, aqui a gente pode ver uma coisa interessante, que ele sempre está procurando quem está desocupado ou disponível. E aí fica a pergunta para nós: nós estamos disponíveis para Deus? Nós estamos abertos para o seu chamado? Será que se nosso Senhor saísse hoje para procurar empregados e servos, ele encontraria a gente? Nós estaríamos desocupados ou estaríamos ocupados com o celular, com nossos problemas, com as nossas preocupações, com afazeres, e não escutaríamos o Senhor que vem nos chamar, que vem ao nosso encontro? Essa é uma reflexão importante e pertinente, porque ele saiu, encontrou e foi procurar quem estava desocupado. Só que a gente hoje está se ocupando de tanta coisa, né? De internet, de notícias, de informações, que às vezes pode estar faltando tempo para se ocupar das coisas de Deus. Porque a gente está se ocupando tanto da nossa vida, das coisas mundanas, dos problemas e de resolver. Eu tenho que fazer, eu tenho que estar, eu tenho que responder. A gente está se ocupando tanto de eu, que talvez possa estar faltando tempo para se ocupar das coisas de Deus. E ele está procurando pessoas que estão desocupadas, pessoas que estão disponíveis. Não desocupado no sentido negativo da palavra, mas pessoas que não estão ocupadas com outras coisas e que estão disponíveis para ele poder usar, para ele poder fazer algo a partir de nós. Então isso é importante. E também ele vai chamar esse povo para servir. Vai para minha vinha trabalhar. Então, em Deus, ter cargos é servir. Em Deus, ter cargo é botar a mão na massa, é gastar a vida, é ofertar, é trabalhar. Tanto que o título que é dado ao Santo Padre, né, agora o Papa Leão, é o servo dos servos, é servus servorum, servus servorum, que é servo, servidor dos servidores, servo dos servos. Então, assim, ele está no cargo mais alto na igreja, sucessor de Pedro, mas ele é o que serve a todos da igreja. Ele está a serviço de toda a igreja, de todos os que fazem parte da igreja. Então não é porque ele está no cargo mais alto que ele não é serviço, mas a vida dele é serviço e oferta para todos e por todos. Nós vamos ver também nesse evangelho, que me chamava a atenção, que quando chega no final da tarde que nosso Senhor vai procurar servos, os servos que ele vai encontrar vão dizer assim: ninguém nos contratou. Isso hoje me chamava atenção porque assim, por que será que ninguém contratou esses caras durante o dia todo? Porque talvez eles não servissem para muita coisa. Talvez eles fossem os piores, talvez eles fossem aqueles que, por exemplo, quando a gente estava na escola, lembra da experiência da escola? Que quando ia tirar time, a gente era o último a ser escolhido às vezes, porque não sabia jogar direito. Eu era sempre o último a ser escolhido no futebol, porque eu sempre fui perna de pau. Então, eu sempre era um dos últimos a ser escolhido. Às vezes eu não era o último a ser escolhido só porque eu corria muito, porque eu sempre corria muito quando eu era... Então, assim, às vezes me escolhiam antes só porque eu corria igual um doido, mas não sabia jogar nada, corria só igual um doido de um lado pro outro do campo, da quadra também. Mas na maioria das vezes eu era o último a ser escolhido. Então, porque não servia pra muita coisa, não sabe jogar, é perna de pau. E talvez esses caras também não serviam pra muita coisa, mas ainda assim o Senhor os escolheu. Porque mesmo assim, diante das realidades mundanas, aos olhos dos homens, a gente não servindo para muita coisa, aos olhos dos homens, a gente não tendo mesmo a gente não tendo muita utilidade, não sabendo muito o que fazer, não tendo muita coisa para oferecer, ainda assim o Senhor nos escolhe
para nos fazer seus servos, ainda assim Ele nos escolhe para nos colocar ao seu serviço, ainda assim Ele nos escolhe para nos colocar na sua missão. Então não importa se você não sabe ler, não sabe escrever, não sabe fazer, eu não sei pregar, eu não sei cozinhar, mas esteja disponível, porque o Senhor pode te usar para o que Ele quiser. Há um lugar para cada um de nós no serviço de Deus, então só esteja disponível e Deus vai te usar para aquilo que Ele quer. E aí vai falar também que Ele chamou na hora do pagamento, começando dos que começaram a trabalhar mais cedo para os últimos. Isso gerou revolta neles, porque se eles tivessem sido os primeiros a serem chamados para receber, eles não iam saber quantos últimos receberam. E aí eles iam ficar de boa. Mas como eles foram os últimos, aí sempre tem aquela, né? E aí, quanto que você ganhou? Ganhei uma moeda. Então a gente vai ganhar mais. E aí eles ficaram chateados com o dono, porque criaram expectativas de que iam ganhar mais. Mas nosso Senhor é justo e deu o que era combinado. Mas aqui eu quero chamar a atenção que aquilo que pra gente muitas vezes soa como mal, por que o Senhor deixou eles por último? Só pra eles verem, não podia ter chamado eles logo, que aí não ia ter problema? Mas às vezes nosso Senhor quer nos desinstalar para nos curar. Ele quer nos desinstalar para nos ensinar. Então às vezes a gente vai passar por situações que a gente não vai entender, por que a gente não recebeu mais? Vai nos desinstalar para nos ensinar. Ensinar qual é o nosso lugar, ensinar quem é Deus, ensinar que Ele é justo, ensinar que Ele faz. Porque no final da história, Deus ele fez o que Ele tinha prometido. Não fez o que os homens queriam, mas Ele fez o que Ele tinha prometido. Ele cumpriu o combinado, Ele cumpriu a promessa. E na nossa vida também vai ser assim. Deus vai sempre cumprir o combinado. Ele vai sempre cumprir a promessa. A questão é que às vezes você cria expectativas. Você quer que seja do seu jeito. E não vai ser do seu jeito. Vai ser do jeitinho de Deus. Com toda a bondadezinha dele, sabe? Com toda a dificuldade que Ele às vezes deixa a gente. Com todo o silêncio que às vezes Ele nos faz passar. Com toda a dor que às vezes Ele nos faz passar. Mas é a vontade de Deus, que é o meu céu, meu paraíso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.